dia, boa tarde, boa noite, caro aluno. Estamos aqui nos esforços, reunidos em esforços, né, para não pararmos durante essa quarentena. E eu, professor Bruno Rocha, professor de Direito Administrativo da Univag, vou passar para vocês hoje a aula de bens públicos. Antes da quarentena, falávamos em serviços públicos, encerramos a questão do serviço público e agora damos início a esse novo ponto da nossa emenda. Trata-se de questões relevantes a patrimônio público. Quando falamos de bens públicos, falamos de fato o patrimônio dos entes públicos, né? O patrimônio estatal. E o que é importante nessa questão do patrimônio estatal, senhores? Nós temos aqui algumas distinções essenciais que atacam, que dizem respeito apenas aos bens públicos e não se aplicam aos bens privados. Trata-se especialmente da natureza de impenhorabilidade, imprescritibilidade, coisa que nós veremos adiante. Especialmente a questão dos bens públicos se aplica, como a gente diz desde o primeiro dia de aula, do princípio basilar da indisponibilidade do interesse público, da impossibilidade do administrador dispor daquilo que é público, certo? Temos então aqui algumas características essenciais, mas antes de tudo isso, a gente precisa entender qual é o conceito legal, o conceito jurídico de bens públicos. Isso a gente vai encontrar aqui, como vocês podem ver no slide, lá no artigo 98 do Código Civil de 2002. O que vem dizer o artigo 98, senhores? O artigo 98 vem dizer que são bens públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, sejam qual for a pessoa a quem pertence. Então aqui nós temos o primeiro ponto, que a definição legal, a definição legislativa de bens públicos são aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Quem são as pessoas jurídicas de direito público interno, meus queridos? Retomamos lá de constitucional. São quem? União, Estados, Distrito Federal, municípios. Mas só eles, senhores? Não, obviamente que não só eles. Temos lá os tribunais, as casas legislativas, todos eles são pessoas de direito público interno, todos eles são detentores de personalidade jurídica própria e todos eles têm bens, né? Tem ali o Tribunal de Justiça, tem lá o prédio do Tribunal de Justiça, que vocês aqui da Univag já foram lá fazer a visita técnica. Nós temos então essa distinção posta em direito civil que bens públicos são aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, certo? Essa é a definição legal, senhores. Então, se vocês acharem isso em qualquer questão de concurso, questão de prova, essa transcrição aqui, você pode falar que está certo? Pode falar que está certo, porque está exatamente conforme a lei. Contudo, senhores, como a gente pode imaginar também, até a aula anterior a gente estava falando do quê? Estava falando de concessionárias de serviço público, né? A doutrina, senhores, aqui afastando já do Código Civil, a doutrina é clara ao entender o seguinte: a doutrina define que não somente as pessoas jurídicas de direito público interno é que detêm bens públicos. Para a doutrina, especialmente a doutrina de direito administrativo, nós temos o quê? Que os bens pertencentes às prestadoras de serviço público, ainda que em regime de direito privado, ainda que pessoas jurídicas de direito privado, regime privado não, as prestadoras de serviço público em regime público, ainda que tenham caráter privado, elas são o quê? Elas são prestadoras de serviço público. E esses bens são compatíveis, são assemelhados a bens públicos. Isso é importante para quê, professor? Grande coisa, né? Não, isso é muito importante. Por quê? A Energisa, que é a rede de energia, a concessionária de energia aí, ela vai o quê? Ela tem lá uma série de bens públicos. Então você tem lá uma estação de energia gigantesca que possibilita a entrega de energia para vários cidadãos. Esse terreno pode ser penhorado? Não, não pode ser penhorado exatamente por quê? Pela similitude a um bem público. Então, nesse caso, ele vai ser empenhorado em razão do seu caráter de bem público. Lembrando que o Código Civil só coloca como bem público o quê? Exatamente os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Tá, professor, mas e agora? Como que eu respondo essa questão? Pessoa jurídica de direito privado que presta
serviço público, concessionária especialmente, seus bens são considerados bens públicos? Depende. Se for frente à legislação, não. Se for frente à doutrina e à jurisprudência, pode colocar que sim, que você vai estar certo, tá bom? Então, essa é a primeira, é o conceito que a gente coloca, conceito de bem público, tá? Então, dando seguimento aqui, olha, aqui, o que eu acabei de dizer, eu atropelando meus slides, né? Vocês já me conhecem, vai ser assim em videoaula também, tá? Ele e Lopes são bens públicos todas as coisas, corpóreas ou incorpóreas, e créditos e direitos que pertencem a qualquer título, às entidades estatais, autárquicas, fundacionais, empresas governamentais. Já Celso Bandeira de Mello coloca, além desses, o quê? Aqueles que, embora não pertençam a tais pessoas, que pessoas de direito público interno, estão afetos à prestação de serviço público. E um bom exemplo aqui são os bens da concessionária de energia elétrica, por exemplo, tá bom? Dando seguimento aqui, temos o Diógenes Gasparini e o Marcelo Alexandrino apresentando os conceitos dele, que também não se afastam muito desta questão. E mais adiante, seguindo aqui adiante, nós temos, só um minuto aqui, a classificação dos bens públicos. Então, uma vez conceituados os bens públicos, como todo professor de direito chega aqui e começa a falar para vocês, é importante a gente classificar esses bens públicos. Mas para que classificar isso, professor? Estudo, senhores, para vocês entenderem, para vocês conseguirem depois conceituar o que é dito, a essa classificação frente àquele bem público especial. E a primeira definição aqui, a primeira classificação sobre bens é bem tranquila. Trata-se do quê? Definição de bem móvel e imóvel. Essa definição nem vou entrar muito nessa questão, porque bem móvel e imóvel vocês já estudaram lá em Direito Civil. O que é bem móvel e o que é imóvel? O que é bem móvel são todos aqueles que têm em sua natureza a mobilidade, que pode ser levado de um lugar a outro, pode ser circulado no mercado, enquanto os bens imóveis são aqueles que estão unidos ao solo, e em razão disso são imóveis, tá certo? Professor, mas não entendi. Assim, simples assim. Uma janela, enquanto vendida na loja, ela é um bem móvel. Uma vez que ela é colocada numa obra, posta num prédio, ela compõe a totalidade daquele bem imóvel e deixa de ter a sua característica de mobilidade, ok? Mas isso não vem muito ao nosso caso, ao estudo de direito administrativo. Sim, só temos que saber o que são bens móveis e imóveis, isso vocês já trazem do direito civil. Outra questão importante é quanto à titularidade. Titularidade diz o quê? Quem é titular de alguma coisa, senhores? Titular é exatamente aquela pessoa que detém a propriedade, o título daquele bem. No caso, se estamos falando de bens públicos, então estamos falando que a titularidade tem que ser de o quê? Lá no Código Civil que a gente viu no comecinho da aula, tem que ser do ente público de direito interno, segundo a lei. Então, quem que nós temos aqui? Fácil, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, esses bens são assim definidos em razão da sua titularidade. E como eu sei quando é de cada um, professor? Vamos lá no artigo 20, Direito Constitucional. Lá no artigo 20 da Constituição, nós temos a definição exata de qual é o bem de cada um desses entes. Mas, como regra, nós temos assim, no artigo 20 definido de forma extensiva, mas não taxativa, os bens da União. O que não for da União é do Estado. E o que não for da União, do Estado e do ente privado vai ser daquele município onde aquele bem se encontra, tá certo? Então, isso é muito claro para bens imóveis. Então, os carros da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá vão ser de Cuiabá por obviedade. Mas isso fica bem mais difícil quando falamos em rios, quando falamos em estradas e assim por diante, tá? Mas isso vocês vão ver com calma, vão estudar com calma aqui em Direito Administrativo, o artigo 20 da Constituição, e inclusive vai ser tema de matéria complementar que vai estar disponível junto com esse vídeo lá no AVA, lá dentro do sistema da Univag, tá certo, senhores? Então, acabando aqui de assistir o vídeo, você já está dentro do AVA, se você veio pelo YouTube não, mas se você está acompanhando o semipresencial do Univag, você já vai ter aí, junto com esse vídeo, um material de estudo complementar referente ao artigo 20 da Constituição, 20 até o 26 por ali, e vai ter algumas questões de fixação da matéria, tá certo? Então, podemos dar seguimento
A titularidade, a gente vai fazer o estudo dirigido aí com vocês, tá certo? Mas quanto à titularidade, são da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ok? E as autarquias e as fundações, elas acompanham quem é, elas acompanham certo cada uma delas compõe, cada autarquia, cada fundação, cada sociedade de economia mista tem um sócio, tem um ente público da administração pública direta que é responsável por ela, não hierarquicamente, mas por fiscalização ministerial, alguma coisa nesse sentido. E daí a autarquia segue, o bem da autarquia segue exatamente a titularidade do ente público de direito interno. Lembrando que o bem dessas autarquias é de propriedade da autarquia, tá certo, senhores? Seguindo aqui nos slides, a próxima classificação é quanto à destinação. E aqui a gente entra na principal classificação referente a bens públicos, né? Quanto à destinação. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar são os princípios basilares de direito administrativo, que são o quê? A supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Então, alguma coisa aqui a gente já tira quando se fala em bens públicos. Quando falamos de bens públicos, a gente está falando de bem que está acima do interesse privado. Então, esse bem público, ele está acima do interesse privado. E outra questão, ele define exatamente o que? A indisponibilidade do bem público. O que é a indisponibilidade do bem público, senhores? A indisponibilidade do bem público é exatamente a impossibilidade de venda desse bem, mas em razão dessa destinação. Então a gente tem aqui, olha só, se vocês acompanhando o slide, a gente tem os bens de uso comum do povo, os de uso especial e os dominicais. Como eu costumo falar em sala de aula, e não vai ser diferente aqui, graças a Deus as palavras em português fazem sentido, né? Então, nós temos aqui um nome. Olha só, os de uso comum do povo. Então, acredito que vocês não tenham muita dúvida do que eu estou falando, né? O que são bens de uso comum do povo, senhores? Bens de uso comum do povo são aqueles bens que não têm uma destinação administrativa específica, especial, mas se aplica à utilização pelo povo em comum. E esse exemplo é muito básico. Nós temos as praças, nós temos as ruas, o mar, as praias, todos esses são bens públicos, não tenham dúvida, até porque você não pode, de forma privada, adquirir um pedaço da rua, né, uma praça. Por quê? Porque elas são destinadas ao uso comum do povo, tá bom? Então, rios, mares, estradas, ruas e praças... Opa, peraí que eu vou ter um slide aqui. Aqui, rios, mares, estradas, ruas e praças. E notem, senhores, não é pouca coisa. Esses bens, eles têm um valor patrimonial, eles têm um valor. Inclusive, imaginem só vocês, uma grande praça no centro de uma cidade, se um dia deixar de ser de uso comum do povo e passar a ser, ser loteado e vendido em terrenos. Imaginem só, essas praças normalmente em regiões centrais são as regiões mais valorizadas de uma cidade. Então note que não podem ser vendidas, então não tem valor de mercado a priori, mas não quer dizer que elas não tenham um valor muito grande se um dia deixarem de ser esse uso específico de interesse público. Tá? Vamos falar com mais calma logo em seguida. Além disso, senhores, nós temos ainda os bens de uso especial. Os bens de uso especial também estão dentro daquela colocação de uso, de utilização de interesse público, tá? Mas, em contrapartida, elas têm um uso especial, como o nome está dizendo, né? Professor, grande obviedade. Mas o que você está dizendo? Ora, estou falando da prefeitura municipal, estou falando do prédio da prefeitura, ela é de uso comum do povo, qualquer um pode chegar entrando e lá sentar na cadeira do prefeito? Não, ela não é de uso comum, ela tem um uso específico. Esse uso específico, senhores, tem como característica o quê? Uma atividade especial dirigida àquele bem. E onde que vai estar dirigido isso? Daí a gente volta lá nos princípios de direito administrativo. O princípio da legalidade. A administração só pode fazer o que a lei autorize. Então, esses bens de uso especial,
o uso especial deles vão estar definidos exatamente na lei que os dotaram desse uso. Então nós temos lá a lei que estabelece onde vai ser a sede da prefeitura municipal, estabelece que aquele prédio ele é de uso especial como sede da prefeitura municipal, tá? A gente vai ver cada um deles com mais calma. E por fim, e não menos importante, nós temos os bens dominicais. Vejam bem, ó, bens dominicais. E o que constituem esses bens dominicais? São o patrimônio privado da administração. Esses bens, senhores, eles são de interesse público, porque eles compõem os bens públicos, obviamente, mas eles não têm uma destinação de uso comum do povo, tampouco uma destinação de uso especial da administração pública. Então, como assim, professor? Não entendo. Ora, a prefeitura pode ter um terreno, ela recebeu numa negociação de pagamento de débitos um terreno, um grande terreno naquela cidade, e esse terreno pode estar lá à disposição da prefeitura? Pode. Esse terreno, ele pode ser usado por qualquer um, pode ser invadido, pode ser entrado, ele tem uma atividade específica? Não, ele é apenas um terreno. Aquilo é um valor patrimonial. Nesse caso, senhores, simplesmente constitui o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público e, nesse caso, não estão afetados diretamente pelo interesse público. Servem de patrimônio da administração. Nós vamos ver mais adiante que, diferentemente dos bens públicos de uso comum do povo e de uso especial da administração pública, os bens dominicais eles podem ser negociados, tá certo? Mas isso a gente vai ver com mais calma mais adiante, tá? Lembrando, senhores, que a qualquer momento eu vou estar disponível, vai estar aberto o comentário do YouTube e provavelmente eu vou colocar, não sei ainda exatamente como funciona, mas vou abrir uma possibilidade de perguntas e respostas dentro do seu AVA, dentro da sua plataforma de semipresencial, tá? Então, qualquer dúvida eu vou respondendo conforme passar do tempo, diretamente ou nos comentários desse vídeo aqui, ou mesmo lá dentro do AVA. Vamos ver como isso fica melhor, ok? Seguindo adiante, queridos, olhando aí os slides, nós temos vamos falar especificadamente cada um desses tipos de uso, de utilização desse bem, de destinação é a melhor palavra, né? De destinação desse bem público. Vejamos aqui os slides. Bens de uso comum do povo são aqueles destinados à utilização geral do indivíduo, senhores. Então, não temos aqui uma aplicação específica para a prestação de serviço público, especialmente a prestação da administração diretamente ao administrado. Nós temos aqui o quê? As praças, as ruas. Professor, isso quer dizer que eu posso utilizar do jeito que eu quiser? Obviamente que não, né, senhores? Nós temos lá, que vocês vêm estudando desde o semestre passado, a prova vai ser fácil. Eu não sou carrasco, tá? Vai ser tranquilo a prova. Como vocês viam desde lá do administrativo 1, vocês viram o quê? Que nós temos a possibilidade, o Estado tem a prerrogativa do poder de polícia. Então, bens de uso comum do povo, quer dizer que esse bem vai ser usado da forma que o povo quiser, sem regras? Não, claro que não. Poder de polícia, lembre-se disso. Então, quando nós temos lá a proibição de vendedores ambulantes numa praça pública, isso é um exercício de poder de polícia. Isso tira a característica de bens de uso comum do povo? Claro que não, meus senhores, mas ele denota a organização do Estado. Dentro assim dessa perspectiva, nós temos ainda uma discussão que muitas vezes entra em questão se é a possibilidade ou não da remuneração para o uso desses bens de uso comum do povo. E o povo, né, a priori, quem não é estudante de direito, quem não leva em consideração todas as perspectivas, já vai falar o seguinte: não, bem de uso comum do povo tem que ser gratuito. E aí que ele erra. Por quê? Não precisa ser gratuito, senhores. Exemplo clássico disso, não sei se vocês já viram, já tiveram acesso, mas a zona azul, zona verde, estacionamento na rua, onde você vai lá e compra aquele bilhetinho e põe no vidro do seu carro. Aquilo ali é o quê? Está usando um bem de uso comum, estacionando na via pública, mas em contrapartida você não está tendo, não está fazendo de forma gratuita. Você está pagando para estacionar ali. Mas, professor, isso é um absurdo? Não. Isso é o exercício do poder
de polícia. Cabe à administração exatamente o quê? Organizar a utilização do espaço público. Então, ela pode, para organizar a utilização do espaço público, fazer cobranças para quem quer parar na rua naquele momento, tá? Não tem nenhuma ilegalidade na organização da utilização dos bens de uso comum do povo. Nós temos a remuneração, a cobrança de certas taxas. Até porque, como vocês já viram anteriormente, taxa é exatamente a remuneração do exercício do poder de polícia, né? Ou da prestação de serviço público, que só deve ser divisível e mensurável, tá? Então, dentro dessa perspectiva, temos o que mais? Vamos ver aqui. Nos termos do artigo 3, via de regra, exige acesso a tais bens, não é cobrado, mas não é uma regra, ok? Então, aqui vocês podem olhar a possibilidade de cobrança, estacionamentos rotativos em logradouros, pedágios em estrada de rodagem, que é exemplo mais evidente do que esse. Quantas estradas? As estradas são bens de uso comum? São. Mas então eu posso cobrar o pedágio? Pode. Professor, mas isso não atrapalha o meu direito de ir e vir? Senhores, essa discussão já está muito superada e vocês já tiveram lá em direito constitucional, tá certo? O que mais que temos aqui? Apesar do caráter genérico, amplo e restrito de utilização, esse patrimônio está sujeito à incidência do poder de polícia, materializando na regulamentação, fiscalização e aplicação de medidas coercitivas, visando a conservação da coisa pública e a preservação do usuário. Então, é possível regular a utilização de uma praça pública? Sim, você pode. Exemplo clássico, proibido pisar na grama. O que é mais clássico do que isso? Isso é o Estado regulando a utilização do bem de uso comum do povo. Ok? Vamos ver aqui adiante, próximos slides. Falamos então dos bens de uso especial. Bens de uso especial, como já disse, são aqueles o quê? Que visam a execução dos serviços administrativos e dos serviços públicos em geral. Correspondem às coisas móveis e imóveis destinadas à realização das ações do Estado para o povo. Então aqui nós temos os bens de uso especial, todos os bens diretamente vinculados a uma prestação de serviço público. Então, ambulância, bem de uso especial, hospital inteiro, bem de uso especial. Então nós temos uma série de bens que têm uma utilização especial, que só estão ali, que só existem por conta da prestação de serviço público. Então esses bens eles não são de uso comum do povo, eles não estão disponíveis à população para uso geral. Eles estão disponíveis para a administração exatamente para quê? Exatamente para questões de utilização naquele serviço público a que ele é afeto. Né? Então não tem nada demais aqui. Os bens de uso especial são aqueles bens destinados à prestação de serviço público pelos entes da administração, o que por si já afasta a possibilidade de uso comum do povo. Okay? E por fim temos então, como já tinha dito anteriormente, aqueles bens dominicais que estão prontos aqui são aqueles destituídos de qualquer destinação, prontos para serem utilizados ou alienados, ou ainda ter seu uso repassado a quem por eles interessa, constitui patrimônio das pessoas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Então são aqueles bens que não estão afetados ao interesse público diretamente, não são de bens de uso comum do povo, tampouco bens de uso especial, tá? São os terrenos, as fazendas, as terras devolutas, né? Então, esses bens são os bens que compõem a classificação de bens dominicais, tá? Exemplos aqui de bens dominicais. Terra, como eu disse, terras devolutas, os terrenos marinhos, prédios públicos desativados, a dívida ativa, entre outros, tá? Mas vamos dando seguimento aqui. Depois vamos ver com mais calma alguns outros exemplos ligados a essa questão de bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens de uso e bens dominicais, que essa classificação é importante quando formos
entender o regime jurídico dos bens públicos, ok? Classificação dos bens públicos quanto a sua disponibilidade. E o que é disponibilidade, querido aluno? Disponibilidade é exatamente a possibilidade de dispor. Em regra, senhores, os bens públicos são indisponíveis por conta lá daquele princípio que a gente viu anteriormente, que são os princípios da indisponibilidade de interesse público, princípio basilar do direito administrativo. Contudo, essa disponibilidade pode ser afastada, conforme a gente vai ver mais adiante, mas antes disso, nós temos que classificar essa disponibilidade. Então, olha só, quanto à disponibilidade, esse bem pode ser disponível e indisponível. Como regra, nós temos que os bens são indisponíveis, mas mesmo quanto à sua indisponibilidade, nós temos classificações diferentes. Nós temos bens indisponíveis em razão da sua própria natureza. Vamos ver aqui nos slides, ó. São aqueles que, dada a sua natureza não patrimonial, não podem ser alienados ou onerados pela entidade a que pertence. São insuscetíveis de alienação, até mesmo pela inviabilidade e aferição de seu valor. Os mares, os rios, as estradas, o ar, né, por exemplo. Então, as praias. Então, tudo isso, por conta da sua própria natureza, ele é indisponível. É impossível você vender um pedaço de praia, até porque tem maré alta, maré baixa, a praia aumenta, diminui. É impossível. Além disso, a sua natureza, ela traz essa indisponibilidade, ok? Então, indisponibilidade pela natureza do bem. Eu não posso vender uma estrada? Uma estrada eu posso vender. Aqui na cidade onde eu moro, professor, aqui em Cuiabá, por exemplo, foi vendido um pedaço de rua para um grande atacado. Grande atacado, hein? Atacadão. Um atacadão aí foi vendido. Sim, pode, mas ele já não tinha mais a natureza de rua. Ele já tinha perdido essa natureza. Então, enquanto a natureza for de estrada, de rua, ela é indisponível. Isso é até uma questão importante. É possível a venda de uma rua? Enquanto rua, não. Mas uma vez que ela for desafetada ao interesse público de trânsito, uma vez que ela for desafetada como característica de rua e passar a ser um terreno, ela vai poder ser vendida assim, tá certo? Então, bens patrimoniais indisponíveis. Então, quanto à sua natureza, pode ser indisponível. Rios, mares, estradas, enquanto os mares. Mas nós temos bens patrimoniais que são patrimoniais, ou seja, a priori seriam disponíveis, mas são indisponíveis em razão da própria lei. Quais são eles? Vamos lá. São aqueles que o poder público não pode dispor, embora tenha natureza patrimonial. E por que não pode dispor, queridos? Não pode dispor exatamente por conta disso aqui que está escrito no slide. Ó. Uma vez que estão afetados. Professor, você fala esse afetado o tempo inteiro. Do que se trata estar afetado? Afetado ao interesse público. Ele está afeto ao interesse público. Ele foi atingido pelo interesse público, marcado pelo interesse público. Então, quando a gente fala que o bem público está afetado, ele está integralmente indisponível. Tanto é que mesmo o bem móvel, que não precisa de autorização legislativa, como a gente vai ver adiante, para ser vendido ele precisa ser desafetado. Tá certo? Então, ok. Possuem valor patrimonial e este é de fácil visualização, mas não podem ser alienados porque são utilizados pelo Estado para uma finalidade. O prédio da prefeitura, por exemplo. Então você pode sair leiloando o prédio da prefeitura, despejar o prefeito? Obviamente que não, senhores. Então, quando? E esse prédio nunca vai poder ser vendido? Vai. Quando que ele vai poder ser vendido? Quando ele não for mais prefeitura. Quando ele não estiver mais afetado ao uso especial que lhe é dado. Então, nesse caso, ele vai deixar de ser um bem de uso especial. Ele não vai ser um bem de uso comum. Ele vai ser um bem dominical. E uma vez que ele é bem dominical, ele perde a sua natureza de indisponibilidade. Tá certo? Então, note aqui, ele é de fácil valor
de fácil visualização do seu valor. Ora, ele é um bem, ele é um prédio. Um prédio, a gente consegue visualizar o seu valor, tá? Dando seguimento aqui, bens patrimoniais disponíveis. Então, quanto à sua disponibilidade? Ele pode ser indisponível em razão da sua natureza de indisponível. Um rio, o mar, isso eles são indisponíveis, eles não podem ser vendidos em razão de sua natureza. O que mais? Tem os bens indisponíveis patrimoniais, que são indisponíveis em razão exatamente da sua afetação ao interesse público, ou de uso comum do povo, ou de uso especial. Certo? Agora temos os bens patrimoniais, os bens públicos patrimoniais, que são disponíveis, professor, mas e o tal da indisponibilidade do interesse público? Concordo com vocês. Em regra, senhores, os bens públicos são indisponíveis, mas nós temos uma classe inteira de bens chamados de dominicais. E esses bens são disponíveis, senhores. São disponíveis exatamente pela falta de afetação ao interesse público, pela falta de afetação ao serviço público, tá? Então aqui, olha, aqui nos slides, são todos aqueles que possuem natureza patrimonial e por não estarem afetados a certa finalidade pública, podem ser alienados na forma e nas condições que a lei estabelecer. E aqui nós entramos de novo. Senhores, professor, mas esses bens não afetados aí, esses bens dominicais, acabam com aquele princípio da indisponibilidade do interesse público. Porque se está falando que o bem público é indisponível, ele tem que ser indisponível. Sim, senhores, mas o princípio da indisponibilidade de interesse público se aplica ao administrador. O dono do bem público, vamos dizer assim, porque o administrador é só o gestor, quem é o dono da coisa pública? É o público, né? É o povo. E o povo se manifesta pelo meio dos seus representantes, já dizia lá a nossa Constituição logo no começo. Então, notem, senhores, que há uma possibilidade sim de eu dispor do bem público quando o próprio povo, quando o próprio público assim deseja. E como que o público se manifesta? Pela lei. Então, por autorização legislativa, senhores, eu posso desafetar esse bem público. Eu posso dar uma destinação de mercado a esse bem. Até porque seria inviável, né? Vamos supor que nós temos uma nova prefeitura e aquele prédio velho caindo aos pedaços da prefeitura antiga não vai poder ser vendido nunca mais, tem que ficar lá em ruínas por conta do interesse público. Não é assim que funciona. Ele vai ser desafetado por uma autorização legislativa e depois vai ser vendido, levando em consideração novamente as regras básicas previstas na própria lei. E nesse caso a 8666, a lei de licitações e contratos que vocês estudaram no semestre passado, tá? Então aqui, aqueles que por bens patrimoniais disponíveis, como diz o slide, são todos aqueles que possuem natureza patrimonial e por não estarem afetados a certa finalidade pública, podem ser alienados na forma e nas condições que a lei estabelecer. Correspondem aos bens dominicais em gerais, não se destinam ao público em geral, nem são utilizados para prestação de serviço público. Tá certo? Ok, senhores. Então, classificamos todos esses bens públicos. Temos esses bens colocados em perspectiva entre várias classificações quanto à sua disponibilidade, quanto à sua titularidade, quanto à sua a questão de se é móvel ou se é imóvel. Então temos essa classificação básica dos bens públicos. Agora, senhores, nós temos algumas características que se aplicam aos bens públicos como regra, especialmente quando falamos de bens públicos de uso comum do povo e bens públicos de uso especial, de uso específico, tá? Quais são essas características? Vamos aqui para o slide de novo. E aqui é um trava-língua inacreditável para qualquer professor. Vou passar vergonha no YouTube, tá? Mas vamos lá. Características dos bens públicos. Inalienabilidade. Passei pelo primeiro. Impenhorabilidade, imprescritibilidade e não onerabilidade. Então vamos lá, repetindo. Começou. Inalienabilidade, passei de novo. Impenhorabilidade, imprescritibilidade e não onerabilidade. E do que se trata esse monte de nome trava-língua, professor?
esse monte de nome trava-língua, são características que apenas os bens públicos, todas elas, tá, juntamente, especialmente os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial, detêm para si. E grande coisa eles terem esse monte de nome difícil, né? Na verdade, sim, são grandes coisas. São coisas que estabelecem exatamente o regime jurídico dos que se aplica aos bens públicos, tá? Então, o primeiro deles, falamos de inalienabilidade. Olha só. O bem público, ele é inalienável. E o que se diz ser algo inalienável? E daí a língua portuguesa ajuda, né? Quando tem o in na frente, é que não alienável, né? Olha, professor, que obviedade, né? Que obviedade você acabou de dizer. Mas vamos lá. Inalienabilidade impede a transferência do bem. E quando eu digo que o bem não pode ser alienado, eu estou dizendo que o bem não pode ser transferido. E transferido o quê? A sua titularidade. Então o bem inalienável é aquele que não pode ser vendido, que não pode ser doado, que em tese não pode ser trocado, e assim por diante. Vamos lá para o slide, ó. Inalienabilidade impede a transferência do bem a terceiros, seja por doação, venda ou permuta. E essa inalienabilidade, ela é perpétua, definitiva, senhores? O que vocês acham? Se eu estou perguntando é que provavelmente ela não é, né? Então aqui no próprio slide, olha, pode haver a exclusão da inalienabilidade, um dispositivo de lei, um fato, um ato administrativo. Então notem, senhores, que nós podemos perder a inalienabilidade de um bem público em razão da própria lei, do ato administrativo em si. Nós vamos ver adiante ali que os bens móveis podem ser desafetados, ou seja, perde essa característica de inalienabilidade nos casos em que o ato administrativo realiza o seu desafetamento. Então nós temos lá uma dezena de ambulâncias velhas caindo aos pedaços, estacionadas e sem uso. A prefeitura, por meio de um ato administrativo, pode muito bem desafetá-las do serviço público, ou seja, tirá-las da condição de ambulância ligada a um hospital municipal, ligada à Secretaria de Saúde, e transformá-las apenas em bens dominicais, transformá-las em veículos a serem leiloados. Isso é possível? Sim. Nós vamos ver adiante que no caso dos bens móveis, a gente nem precisa de autorização legislativa, enquanto nos casos de bens imóveis sempre precisamos de autorização legislativa. E esse sempre, como vocês bem imaginam, também tem exceções, tá certo? Então, olha, os bens públicos dominicais ou disponíveis podem ser objeto de alienação, obedecidos os requisitos legais constantes da Lei 8666 de 1993. Nesse caso, essa lei exige o quê? A demonstração de interesse público, prévia avaliação, licitação e, caso se trate de bem imóvel, como eu disse para vocês, a autorização legislativa. Ok? Então vamos ver o que temos adiante aqui. A questão da impenhorabilidade. E para vocês que estão no quinto semestre, acredito que ainda lá em processo civil, não tiveram a questão da execução civil, a ação de execução, né? E talvez vocês não entendam o conceito de penhora ainda. E o que diz esse conceito de penhora, senhores? Esse conceito de penhora diz respeito exatamente à execução forçada, à expropriação patrimonial levada a cabo pelo poder judiciário. Isso se dá por meio do quê? Quando você tem uma sentença transitada em julgado ou um título de crédito plenamente válido, você pode buscar o judiciário para quê? Para que esse exerça a força estatal e exproprie bens do seu devedor. Okay? Como isso é feito? Isso é feito notificando para que ele pague num prazo estabelecido, e caso ele não pague, você tem o oficial de justiça, o judiciário em si, vai penhorar bens o suficiente do devedor para cumprir com a sua obrigação, para sanar a dívida. E essa penhora é uma instituição jurídica que recai sobre aquele bem, que o impede que seja vendido, porque no futuro ele será leiloado para cumprir com aquele crédito, tá certo? Então notem
que a penhora decorre do descumprimento de uma ordem legal, do descumprimento de um título de crédito previamente, um título de crédito integralmente válido. Notem, lembrem vocês, senhores, que a administração pública é regida pelo princípio da legalidade estrita. A administração pública só pode fazer o que a lei autoriza. Vocês acham que a lei autoriza a administração a não cumprir uma decisão judicial transitada em julgado? A não cumprir um título de crédito previsto em lei? Claro que não, senhores. A administração, os bens públicos não são penhorados, por conta do interesse público sobre privado, obviamente, mas especialmente porque não haverá a possibilidade da administração deixar de cumprir com as suas obrigações. Professor, mas como assim? A administração sempre paga na hora? Claro que não, senhores. Nós temos uma regra para o pagamento da administração. E que regra é essa? São os tais dos precatórios, tá certo? Os precatórios estão previstos lá no artigo 100 da Constituição e definem uma fila para o pagamento das sentenças judiciais transitadas em julgado, ok? Então, notem que, por conta da natureza jurídica da penhora, de expropriação de bens do credor inadimplente que não cumpra uma decisão de pagamento, isso não se aplica ao Estado, porque o Estado vai cumprir, ainda que dentro de uma fila previamente estabelecida, que é o precatório, mas é a obrigação do Estado cumprir a referida obrigação, tá? Então, nesse caso, por conta da inexistência de um processo de execução capaz de expropriar bens públicos, exatamente porque a administração não vai descumprir a obrigação a ela posta, exatamente por isso, senhores, que os bens públicos detêm o caráter de impenhorabilidade. Ok? Imprescritibilidade, outra característica dos bens públicos. Os bens públicos são imprescritíveis. Professor, mas prescrição se aplica bem? Sim, se aplica bem. Talvez você ainda no quinto semestre não tenha estudado a questão do uso capião, mas o uso capião é exatamente a prescrição da propriedade de bens imóveis em decorrência do seu não exercício. Como assim, professor? Eu não vou exercitar a minha propriedade? Como que isso é possível? Isso é possível, senhores. Então, lembre-se, prescrição sempre fala em desídia, em preguiça, e não exercício, em abandono. A prescrição fala disso. Prescrição atende aquele que... A prescrição atende, não, perdão. A prescrição atinge aquele que não exerce o seu direito, né? Então, em razão da desídia, obviamente, em razão de uma preguiça e em razão de um não exercício em um longo tempo. O uso capião é exatamente isso, senhores. A lei civil vai estabelecer uma série de possibilidades, de prazos diferentes, em razão da metragem, isso é questão de direito civil, onde um possuidor de boa-fé, ou nem tão boa-fé assim, dependendo de certo prazo em que ele está na posse daquele imóvel, sem que o proprietário legal tenha se oposto por muito tempo, ele, por uso capião, adquire aquela propriedade. Note que ele vai adquirir essa propriedade por conta de uma preguiça, de uma desídia, de um não exercício do proprietário legal daquele imóvel. Isso, então, o uso capião é a prescrição da propriedade. Notem, mas aqui nós temos uma questão essencial. Os bens públicos são imprescritíveis. E isso quer dizer o quê? Exatamente, não tem uso capião para bens públicos. A priori, a regra é que, para bens públicos, ainda que dominicais, nós não temos uso capião. Mas toda regra tem exceção, né, senhores? Então vamos lá, vamos aqui dar uma olhadinha. Os bens públicos, seja qual for a sua natureza, são imprescritíveis. Visa proteger a propriedade do bem público frente à aquisição por terceiros através de uso capião. Então, retomando, e sempre eu retomo quando a gente está falando de direito administrativo, ao princípio basilar de direito administrativo, que é
a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, independentemente daquele senhorzinho, daquela senhorinha, está morando naquela casa, naquele terreno que ela invadiu, há 35 anos, há 40 anos, sempre morou lá, o Estado nunca se opôs, a administração não perde esse bem público, porque esse bem não é da administração, esse bem é de interesse público. Tá? Então, notem, desde a súmula aqui, ó, súmula 340 do STF, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não estão sujeitos a uso capião. Tá? Embora os dispositivos se refiram-se à impossibilidade de uso capião de bens imóveis, é entendimento pacífico que a regra também se aplica aos bens móveis. Isso traz uma série de questões que trazem dificuldades tremendas, né? Nós temos aqui o núcleo de prática jurídica que atende a população carente, e uma das questões principais... Vou molhar o bico aqui. Uma das questões principais é que todo um bairro habitacional ele foi feito por meio de arrendamento, e essas casas, há 30 anos atrás, eram do Estado. E o Estado, e essas casas foram vendidas com contratos de gaveta há 25, 30 anos atrás, e a pessoa que adquiriu pagou todas as mensalidades, mas não consegue transferir para o seu nome porque o contrato estava lá entre o vendedor inicial lá e o Estado. Então nós precisamos de políticas públicas especiais para transferir essa propriedade frente à impossibilidade de fazê-lo por uso capião. Se essa mesma situação tivesse corrido entre privados, esta propriedade poderia, e suponhamos que o vendedor inicial lá tenha falecido ou coisa assim, não tenha herdeiros ou coisa assim, na realidade muitas vezes esses problemas se resolvem mais facilmente com o uso capião do que com a busca de todos os envolvidos. Notem então que é a imprescritibilidade do interesse público, do bem público, ela protege o interesse público mesmo frente a essas condições, a esses exemplos que trazem grandes dificuldades a pessoas carentes. Então, de fato, não se aplica o uso capião aos bens públicos. Então, aquele senhor que está na posse daquela terra devoluta há 60 anos, o máximo que ele pode ter é uma regularização da posse e uma lei específica que vai transferir a propriedade do Estado para ele, mas não em razão da prescrição, e sim em razão de lei própria de interesse público, tá certo? Dando seguimento aqui, falamos da não onerabilidade. Senhores, se esse bem não pode ser penhorado, se esse bem não pode ser alienado, obviamente esse bem não pode ser dado em garantia para realizações de operações de crédito, tá? Então não se fala em hipoteca, não se fala em penhor, não se fala em anticrédito, ok? Isso é simples. Não se pode dar bens públicos em garantia. Não? Então, voltando aqui aos slides, vamos falar dessas duas palavrinhas que eu tenho dito desde o começo da nossa aula de hoje, que é a tal da afetação e desafetação. O que é afetação e desafetação, senhores? A afetação e desafetação é exatamente a pecha, a marca que é dada àquele bem público de interesse público total, de interesse público ou para destinação de uso comum do povo ou para destinação de uso pessoal. Quando nós temos essas duas categorias de bem público de uso comum do povo e bem público de uso especial, nós falamos de bens afetados ao interesse público, que detém todas as características, e aí vem os travas-línguas de novo, de inalienabilidade, de imprescritibilidade, de impenhorabilidade e não onerabilidade. Passei por todos eles sem travar-língua. Parabéns para mim. Então notem, senhores, que toda vez que falamos de bens públicos afetados, falamos de tudo isso que falamos anteriormente. Agora, quando falamos de bens públicos dominicais, que compõem o patrimônio econômico daquele ente público, daí estamos falando de bens possivelmente desafetados. Desafetados ao serviço público, senhores. Desafetados ao interesse público, assim entendido como cabíveis de alienabilidade. Cabíveis que podem ser
trocados, vendidos, doados, dentro, obviamente, dos limites que a lei assim impõe. Tá? Então, quando falamos de bens afetados, falamos de bens que não podem ser vendidos, que não podem ser penhorados, que não vão entrar em uso capião, tampouco vão servir de garantia para qualquer operação de crédito. Quando falamos de bens dominicais, falamos de bens que não podem entrar em uso capião, tá? De fato são impenhoráveis também, mas podem ser alienados. Alienados, isso quer dizer, podem ser vendidos, podem ser doados ou podem ser permutados ou trocados dentro da lei específica para isso, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos slides. Afetação. Atribuição, destinação, consagração dos bens a uma determinada finalidade, nesse caso uma determinada finalidade de interesse público. Perdão. Desafetação é a retirada do bem da destinação que for atribuído por ato administrativo ou por lei, tá? As iniciativas de afetação e desafetação são de competência única e exclusiva de cada um dos entes de direito público interno. Ou seja, senhores, só pode afetar ou desafetar um bem público quem? Quem é o detentor daquele ente público, é o ente público que é o titular daquele bem público. Então a praça do município de Cuiabá não pode ser desafetada e colocada à venda pelo Estado de Mato Grosso, por exemplo. Ok? Então, dando seguimento aqui, vamos lá. Temos os bens públicos em espécies. E aqui nós vamos ver vários slides. Esses slides já estão disponíveis lá no material de apoio, que eu já tinha passado para vocês nas aulas presenciais, antes da quarentena. E coloco o link de novo no AVA para quem tiver qualquer dúvida. Esses slides estão lá, tá? Aqui nós vamos falar dos bens públicos em espécie, que é lá o artigo 20 e seguintes da Constituição. Esses aqui eu vou passar uma atividade dirigida para vocês, que vai estar lá no AVA, tá ok? Daí lá vão estar todas as descrições que vocês devem fazer. Vocês já estudaram tudo isso aqui em Direito Constitucional, ok? E diz respeito à Zona Econômica Exclusiva, Plataforma Continental e assim por diante, tá? Vamos passando aqui. Não vai ser questão da nossa aula de hoje. São domínios de uso aqui, alienação de bens públicos. Então, superada a questão constitucional lá do artigo 20 e seguinte, do que é propriedade da União, dos estados e dos municípios, passamos agora, dentro do que a gente já vinha falando, como é feita a alienação de bem público quando isso é possível. E quando isso é possível mesmo, senhores? Quando tratamos de bens públicos dominicais, ou seja, desafetados ao serviço público, ou desafetados à atividade pública, tá? Como que é feita essa alienação, senhores? Então vamos lá, ó. Embora o poder público deva responder, administrar e gerir os bens que compõem seu acervo, em determinadas circunstâncias é adequado e conveniente que a administração deles se desfaça. Obviamente, senhores, em algum período aqui entre 1988 e até hoje, foi necessário que a Prefeitura de Cuiabá, que a Prefeitura de Várzea Grande, colocasse aqui à disposição, à venda, o quê? As suas máquinas de escrever. Os carros, as ambulâncias antigas, né? O material de escritório trocado, as cadeiras, as mesas que foram trocadas. Todos esses bens que deixaram de servir a destinação que lhe era afeta, num primeiro momento, em algum momento, pode ser desafetados e colocados à disposição do interesse privado, né? Então eles pode ser conveniente à administração pública se desfazer desses bens antigos para poder adquirir bens novos, por exemplo. Então, a afetação que traz a inalienabilidade ao bem público pode ser desfeita exatamente em razão da conveniência e do interesse público. Nos casos de bens imóveis, como veremos, ela depende de autorização legislativa, e nos casos de bens móveis, ela não depende da autorização legislativa, mas sempre vai depender de um ato administrativo de desafetação, tá? Então, olha só, é a transferência de bens públicos a terceiros quando há interesse público e desde que observadas as normas legais pertinentes.
Os bens públicos podem ser alienados por instrumentos comuns aplicáveis a particulares ou específicos, quanto atinentes ao direito público. Tá? E qual vai ser a lei que vai regular tudo isso? A Lei 8666 vem falar de alienações de bens imóveis e de bens móveis. Lá no seu artigo 17 nós temos, olha, requisitos, autorização legislativa, interesse público devidamente justificado, avaliação prévia e licitação. Isso para bens imóveis. Para bens móveis, de novo, interesse público devidamente justificado, avaliação prévia, em todos os casos, uma obviedade para saber o preço que vai ser vendido, e licitação. Tá? Nos casos de bens imóveis, senhores, nós temos aqui a definição em lei da modalidade de licitação da concorrência, que é aquela modalidade mais complexa, existindo também a possibilidade do leilão, especialmente nos casos dos bens dominicais que foram recebidos em dação em pagamento ou que foram recebidos em razão de penhora em processo em execução judicial. Tá? Nada muito importante aqui. As questões das modalidades, qual é a modalidade? Aqui o que eu disse para vocês. Concorrência ou leilão, conforme definido em lei. Leilão e, nos casos de dispensa de licitação, existem as possibilidades para bens imóveis, quando? Dação em pagamento, doação, venda ou entre entes públicos e assim por diante. Tá? Dando seguimento aqui, vou passar para vocês o estudo dirigido disso aqui já direto na doutrina. Possibilidade de doação entre entes públicos, especialmente, permuta. Dação em pagamento também é possível. E aqui nós temos alguns instrumentos específicos de alienação de bens imóveis, especialmente da administração pública. Olha só, investidura. O que seria a investidura, senhores? Quando nós temos obras públicas, algumas vezes essas obras públicas ficam sobrando terreno. E essas obras públicas não vão utilizar um pedacinho daquele terreno. Para a administração pública, esse terreno é inviável. É um terreno que não tem valor patrimonial, que não vai ter utilização para a administração. Esse terreno pode ser um terreno muito estreito, que não vai interessar a ninguém. A ninguém menos uma pessoa. Que pessoa? O vizinho. Talvez o vizinho queira aumentar um pouquinho do terreno dele comprando aquele pedacinho. Existe essa possibilidade? Existe. Aqui, ó, é a chamada investidura. Aqui, passando para o nosso slide, ó, é a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, quando esta se tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação, e desde que o preço não ultrapasse a determinado valor. Tá? Quem mais teve a investidura posta? Olha, na alienação aos legítimos possuidores ou entes estatais de imóveis para fins residenciais, construídos em núcleos urbanos, anexos e tal, e assim por diante. Destina-se especialmente a dar utilidade a áreas de terras tornadas inaproveitáveis por força de realizações de obras públicas. Tá? Incorporação ocorre quando a administração participa do patrimônio de uma empresa governamental com a aplicação de bens públicos na formação do capital ou aumento patrimonial subsequente. Retrocessão, senhores, esse é um conceito bem interessante. Trata-se do quê? Imaginem vocês que nós temos lá a intervenção do poder público, do ente público no interesse privado primordial, que é a desapropriação. Lá você vai ter o seu imóvel, o seu terreno comprado de você sem que você quisesse vender. Isso que é a desapropriação. O Estado, independentemente da sua vontade, vai indenizá-lo e tomar para si aquela propriedade. Suponhamos que, por qualquer motivo aí da vida, qualquer fato administrativo, aquela tomada, aquela desapropriação não será mais necessária. Então o Estado, agora detentor do patrimônio que era seu, tem a obrigação de, ao vender esse patrimônio, lhe oferecer anteriormente ao proprietário que foi desapropriado. Então notem que retrocessão é um direito de
preferência que o desapropriado tem na compra daquele bem. Ah, professor, e ele vai pagar exatamente o que ele foi desapropriado para ter aquele terreno de volta? Não necessariamente, senhores. Ele tem que pagar o valor de mercado, até para que não haja enriquecimento ilícito. Ah, que absurdo, professor. Não, na verdade não. Imaginemos que ele tinha uma casa naquele terreno e foi desapropriado para fazer alguma coisa, demoliram todas as casas e desistiram de fazer. Seria justo a retrocessão ele ter que pagar o valor do bem que ele foi desapropriado? Claro que não, porque agora só tem um terreno lá. Em contrapartida, imaginem só que foi feita uma obra gigantesca, um parque lindo, só que o parque ficou menor do que se achava e não foi utilizada a casa dele. A casa dele foi valorizada? Foi. Seria justo ele pagar só o valor da desapropriação? Não, ele ia enriquecer em razão do bem público ali construído. Entenderam essa colocação? Então, mesmo na retrocessão, é um direito de preferência, mas esse direito de preferência deve ser exercido pelo valor de mercado do momento da retrocessão. Tá? Vamos ver aqui. Nesse caso, tá. Impossível a realização de concorrência, destinar-se a sujeito certo. Tá. É essencial a demonstração do interesse público da não utilização do bem, obviamente. Tá? Legitimação da posse, senhores, se deu não só nesse caso dessa lei aqui, mas em muitos casos em que, por exemplo, o Estado do Mato Grosso deu a posse para os pioneiros que viessem para cá, cercassem, desmatassem e começassem lá pelos anos 70 a habitar o Estado de Mato Grosso. Notem que no primeiro momento não foi dada uma propriedade dessas terras devolutas, mas sim foi dado uma posse. Essa posse era uma posse condicional que depois de certo tempo e cumpridas certas obrigações, esses pioneiros foram legitimados na posse e receberam a propriedade deste bem público inicialmente. Tá? Encerramos assim a nossa apresentação de bens públicos, senhores. Teremos algumas atividades que vão estar descritas aí dentro do seu AVA, algumas atividades para vocês responderem no seu tempo vago, tá? Peço desculpa pela má qualidade dos vídeos aqui gravados. Estamos todos em casa, né? Num estúdio muito prejudicado aqui. E estamos fazendo tudo isso para que você, aluno do Univag, mantenha-se ativo e não desista, não esmoreça no estudo do direito. Muito obrigado a todos e não fujam dos estudos dirigidos descritos lá no AVA que estão à disposição de vocês, tá? Grande abraço a todos, boa sorte a todos e até a próxima.